A ferrovia de aço da China, a arma silenciosa que preocupa o mundo. Um trem acabou de completar uma jornada de mais de 6.000 milhas da China até o Irã, em apenas 14 dias. O dobro de velocidade em comparação ao transporte marítimo. Mas esta não é apenas uma ferrovia comum. Por trás desses vagões silenciosos, há um movimento estratégico profundo. A China está silenciosamente construindo um corredor logístico transcontinental, através da Eurásia, contornando os pontos de controle do Ocidente, como o Estreito de Malaca. A rota financiada por Pequim atravessa o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e se conecta ao Irã, um país sancionado, mas que ainda joga alto no tabuleiro geopolítico. Isto vai além do transporte. É uma nova alavanca de poder que está tirando o sono dos Estados Unidos e do Ocidente. Neste vídeo você vai entender por que um projeto que parece comum pode, na verdade, mudar totalmente o equilíbrio da região. Uma ferrovia raramente ganha destaque nas manchetes internacionais, mas em uma era onde a logística se tornou a base do poder brando, cada corredor de transporte, mesmo com apenas algumas centenas de quilômetros, pode carregar implicações estratégicas muito além do que se imagina. A ferrovia China-Irã é um exemplo clássico. Não só reduz o tempo de transporte de mais de um mês para apenas 2 semanas, como também marca uma mudança na mentalidade sobre o desenvolvimento de infraestrutura, à medida que os países passam a considerar o controle das rotas logísticas como fator crucial para aumentar sua autonomia nas cadeias de suprimentos globais. O fato de a rota atravessar a Ásia Central, uma região pouco afetada por forças navais ou gargalos, como o Estreito de Malaca, não é mera coincidência. Isso reflete uma tendência de priorizar os corredores terrestres como forma de evitar a dependência de rotas marítimas vulneráveis a tensões geopolíticas ou conflitos armados. Além dos benefícios econômicos, a ferrovia também ilustra uma mudança na maneira como os países constroem parcerias. Infraestruturas de longo prazo estão substituindo compromissos de curto prazo, tornando-se ferramentas para fortalecer a confiança, ampliar a influência e redesenhar a ordem logística intercontinental. A relação entre a China e o Irã remonta à antiga Rota da Seda, mas o verdadeiro ponto de virada só começou no início dos anos 2000, quando Pequim impulsionou a estratégia do cinturão e rota. Após 2010, com o Irã sendo isolado por duras sanções impostas pelo Ocidente, a China emergiu como um parceiro econômico, energético e político de primeira linha. Segundo a alfândega da China, em 2022, Pequim importou em média 870 mil barris de petróleo por dia do Irã, apesar das sanções dos Estados Unidos. Esse dado revela tanto a alta demanda energética da China, quanto sua disposição em ignorar as normas internacionais ocidentais em nome de interesses estratégicos. O comércio bilateral ultrapassou os 15 bilhões de dólares, com destaque para o petróleo, plásticos industriais, produtos químicos, metais e bens de consumo. O marco mais importante nas relações entre os dois países foi a assinatura do Acordo de Cooperação Estratégica de 25 anos, celebrado em março de 2021, em Teherã. A China se comprometeu a investir cerca de 400 bilhões de dólares em setores-chave como infraestrutura, energia, transportes, tecnologia e segurança. Em troca, o Irã fornece petróleo e gás a preços preferenciais e facilita o acesso das empresas chinesas ao seu mercado interno, desde telecomunicações e mineração até o desenvolvimento de zonas industriais estratégicas. Diferente dos acordos comerciais de curto prazo, este pacto é visto como uma transição de uma parceria econômica para uma aliança estratégica de longo prazo. Além do petróleo e da indústria, o documento também aborda cooperação militar, segurança cibernética e compartilhamento de tecnologia de defesa, estabelecendo as bases para uma relação abrangente e duradoura. Alguns conglomerados tecnológicos chineses, como Huawei e ZTE, silenciosamente expandiram sua presença no Irã, auxiliando no desenvolvimento de redes 5G, sistemas urbanos de vigilância inteligente e áreas sensíveis como inteligência artificial e Big Data. A cooperação acontece enquanto o Ocidente se retira do país, abrindo espaço para que a China avance. Analistas observam que a parceria China-Irã já ultrapassou o modelo tradicional de compra e venda de petróleo, caminhando para a formação de um novo eixo de
influência no Oriente Médio, dissociado da órbita dos Estados Unidos e seus aliados. A China, embora evite envolvimento militar direto, está expandindo sua influência por meio de investimentos em tecnologia e uma estratégia geopolítica de longo prazo. Do lado iraniano, a colaboração com a China não só alivia a pressão das sanções econômicas, como também oferece a oportunidade de diversificar relações exteriores, evitando dependência total de uma única potência. Com sua posição estratégica entre o Oriente Médio e a Ásia Central, o Irã desempenha um papel essencial como elo de ligação na malha logística intercontinental, que a China discretamente constrói, conectando o porto de Gwadar no Paquistão, ferrovias da Ásia Central e corredores econômicos com destino à Europa. Desde o início da década de 2010, a China tem se mostrado cada vez mais preocupada com o chamado Dilema de Malaca, uma expressão curta para descrever o risco estratégico caso o Estreito de Malaca, uma rota marítima essencial que liga o Oceano Índico ao Pacífico, seja bloqueado em meio a uma crise ou conflito. Trata-se da via por onde passam mais de 60 a 70% das importações chinesas de petróleo e gás natural liquefeito, o equivalente a mais de 7 milhões de barris por dia em 2023, segundo dados da Agência Internacional de Energia IEA. No entanto, a força comercial de Malaca é também sua vulnerabilidade estratégica, é um gargalo estreito facilmente controlável por forças navais ocidentais. A presença cada vez mais marcante dos Estados Unidos em Singapura no Mar do Sul da China, juntamente com o fortalecimento de alianças como AUKUS e QUAD na região do Indo-Pacífico, tem feito Pequim sentir uma crescente pressão geoestratégica. Um estudo do Instituto de Estratégia Internacional de Singapura, CIA, publicado em 2020, alertou que se Malaca fosse bloqueado por apenas 7 dias, a China poderia sofrer perdas superiores a 10 bilhões de dólares, um choque direto em sua cadeia de suprimentos e no sistema energético nacional. Diante desses riscos concretos, a China não ficou parada. Desde 2013, Pequim lançou a iniciativa Cinturão e Rota BRI, priorizando o desenvolvimento de corredores terrestres através da Ásia. O objetivo não é apenas estimular o comércio, mas também construir uma rede de transporte segura, independente das rotas marítimas vulneráveis. Um projeto emblemático é o Corredor Econômico China-Paquistão, CPEC, que liga Kashgar-Xinjiang ao porto de Gwadar, no Mar Arábico. Esse porto atua como centro logístico para petróleo e mercadorias estratégicas, permitindo que a China acesse suprimentos do Oriente Médio sem precisar passar por Malaca. A partir de Gwadar, petróleo e gás podem ser transportados por rodovias ou oleodutos diretamente para território chinês. Além do CPEC, a China tem investido no desenvolvimento de ferrovias transasiáticas, como a rota China-Cazaquistão-Irã-Turquia, que conectam diretamente o oeste chinês à Europa, eliminando a necessidade de rotas marítimas. Esses corredores são apoiados por uma série de acordos bilaterais com países estrategicamente localizados, como Irã, Turcomenistão e Rússia. A mudança para rotas terrestres traz benefícios não só em termos de segurança energética, mas também contribui para diversificar os elos da cadeia de suprimentos global da China, uma prioridade vital num cenário onde choques como a pandemia de Covid-19 e tensões entre China e EUA expuseram a fragilidade dos modelos logísticos tradicionais. O dilema de Malaca, portanto, deixou de ser apenas uma preocupação geográfica para se tornar um motor estratégico da reestruturação completa do sistema logístico nacional da China, inaugurando uma nova era no transporte continental. Quando a ferrovia China-Irã opera sem falhas, ela não transporta apenas mercadorias, carrega junto o desejo chinês de garantir segurança estratégica, autonomia nas cadeias de suprimento e uma expansão global de influência no século XXI. O ano de 2025 marca um avanço significativo na estratégia de transporte terrestre da China, com o início da operação experimental da ferrovia, que liga Xi'an ao Porto Seco, de Aprim em Teherã. Após anos de negociações e construção, o primeiro trem percorreu mais de 6 mil milhas em apenas 14 dias, quase 50% mais rápido do que o transporte marítimo pela rota do Canal de Suez e Estreito de Malaca. Essa rota atravessa Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão, enfrentando desertos montanhosos
montanhas elevadas e fronteiras desafiadoras. Apesar das dificuldades com infraestrutura, padrões técnicos e políticas alfandegárias inconsistentes, a China tem colaborado estreitamente com os países envolvidos para estabelecer um eixo logístico central que conecta o leste asiático ao Oriente Médio. No Irã, alguns trechos da ferrovia foram construídos subterraneamente ou reforçados com sistemas à prova de terremoto para se adaptar ao terreno acidentado e ao alto risco de desastres naturais. O investimento total na linha ultrapassa os 2 bilhões de dólares, sendo a maior parte financiada pelo Banco de Desenvolvimento da China CDB, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, a AIIB, e por empréstimos bilaterais entre Teherã e Pequim. Uma evidência clara da capacidade de integração regional dessa ferrovia surgiu em 9 de maio de 2023, quando um trem transportando 655 toneladas de equipamentos de construção partiu do Irã e seguiu pela rota de Kafarat, com mais de 100 milhas de extensão até o Afeganistão. Esse foi o primeiro resultado concreto da estratégia chinesa de ampliar sua influência não apenas no Irã, mas em toda a região do Sudoeste Asiático. Mais importante ainda, a ferrovia China-Irã não é apenas um corredor de transporte rápido, mas um elo estratégico dentro da iniciativa Cinturão e Rota BRI. Ela permite à China reduzir sua dependência de rotas marítimas suscetíveis a bloqueios, ao mesmo tempo em que diversifica os canais de acesso aos mercados do Oriente Médio, Europa e África. Esta ferrovia simboliza uma transformação profunda na visão estratégica de Pequim, onde a infraestrutura deixa de ser apenas um instrumento econômico, passando a atuar como ferramenta de expansão política e elemento central na redefinição da ordem geopolítica do século XXI. A entrada em operação experimental da ferrovia China-Irã em 2025 rapidamente se tornou o centro das atenções internacionais, não apenas pelo seu valor logístico, mas também pelo impacto estratégico profundo num cenário pós-pandemia e de crescentes instabilidades geopolíticas globais. Essa ferrovia é considerada um símbolo da tendência de reestruturação das cadeias de suprimentos, com foco na redução da dependência das rotas marítimas tradicionais e no fortalecimento da conectividade continental. Na Ásia Central, região por onde passa a ferrovia, países como Uzbequistão, Turcomenistão e Quirguistão esperam que a nova rota aumente suas chances de acesso aos mercados internacionais por meio dos portos iranianos, além de impulsionar investimentos em infraestrutura, gerar empregos e intensificar a integração regional. Muitos especialistas classificam essa ferrovia como um passo importante no processo de conexão continental entre o leste asiático e o Oriente Médio, complementando as rotas marítimas convencionais. No entanto, do ponto de vista ocidental, surgem preocupações sobre uma possível regionalização do comércio à medida que novos corredores de transporte são estabelecidos com base em acordos bilaterais ou regionais em vez de normas globais. Alguns analistas alertam que isso pode acentuar a polarização econômica e comprometer a transparência e a estabilidade do comércio internacional no longo prazo. Chama de atenção o fato de que o início da fase experimental da ferrovia coincide com uma série de eventos delicados no Irã, levantando questionamentos sobre as ligações entre transporte, energia e segurança nacional. Embora ainda não haja provas concretas, muitos analistas concordam que esses três elementos estão cada vez mais entrelaçados, compondo parte essencial das estratégias geopolíticas modernas. Para o Irã, a ferrovia representa não apenas um novo corredor logístico, mas também uma ferramenta vital para manter o fluxo de exportação de petróleo, contornando os obstáculos impostos pelas sanções. Relatórios regionais indicam que a receita iraniana, com exportações de energia, teve uma leve recuperação no período de 2023-2024, embora os números ainda necessitem de verificação independente. Situado na encruzilhada entre a Ásia Central e o Oriente Médio, o Irã tem desempenhado um papel cada vez mais estratégico nas iniciativas de conectividade transcontinental. O país não apenas faz fronteira com o Afeganistão, mas também está próximo de nações sem acesso ao mar como o Tajiquistão e o Quirguistão, o que lhe confere a vantagem de atuar como um portal terrestre que conecta o interior da Eurásia ao Golfo Pérsico e ao sistema marítimo internacional. Em um cenário global que exige cadeias
cadeias de suprimento mais seguras, a iniciativa do corredor ferroviário dos 5 países China, Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão, Irã, tem ganhado atenção com o objetivo de oferecer aos países sem litoral uma saída eficiente para o mar e uma integração mais eficaz ao comércio global. A rota está planejada para atravessar o norte do Afeganistão, uma região anteriormente instável, mas agora vista com expectativa de recuperação de infraestrutura e crescimento econômico. O Banco Asiático de Desenvolvimento ADB já demonstrou interesse em financiar esse trecho como parte de uma estratégia pós-conflito, voltada a promover estabilidade e desenvolvimento regional por meio do transporte e do comércio. O Irã, nesse contexto, não apenas atua como um centro de transbordo logístico, mas também como um porto marítimo essencial para todo o corredor. Com a convergência de interesses comerciais, investimentos em infraestrutura e cooperação política, muitos especialistas consideram essa rota como uma forma moderna da nova Rota da Seda, na qual o Irã ocupa uma posição-chave na reconfiguração geopolítica entre a Ásia e a Europa. À medida que rotas marítimas tradicionais como o Estreito de Hormuz e o Mar Vermelho se tornam cada vez mais vulneráveis a conflitos e instabilidades de segurança, diversos países estão buscando ativamente alternativas mais seguras. Entre elas, a Rota Marítima do Norte NSR, que atravessa o Ártico, vem ganhando destaque como uma nova opção estratégica, embora ainda traga consigo inúmeros riscos. Estendendo-se ao longo da costa norte da Sibéria, a NSR conecta o leste asiático à Europa e pode reduzir em até 30 a 40% o tempo de transporte em comparação com a rota pelo Canal de Suez. Com o impacto das mudanças climáticas, essa rota pode agora ser utilizada entre 90 e 100 dias por ano, um aumento significativo em relação ao passado. Isso levanta um paradoxo desconfortável: estaria o mundo transformando a crise climática em uma oportunidade estratégica? A Rússia tem investido pesadamente em sua frota de quebra-gelos nucleares, como o Arktika e o Sibiryak, para garantir a navegabilidade mesmo em condições extremas de gelo. Por sua vez, a China, mesmo sem litoral no Ártico, considera a NSR como parte de sua estratégia da Rota da Seda Polar, com o objetivo de diversificar as vias logísticas e reduzir a dependência de rotas marítimas controladas pelo Ocidente. No entanto, a NSR ainda enfrenta obstáculos significativos: infraestrutura portuária limitada, altos custos operacionais, condições ambientais severas e disputas jurídicas sobre sua jurisdição. Mesmo assim, diante das interrupções recorrentes nas cadeias de suprimento globais, essa rota vem sendo cada vez mais vista como um corredor estratégico, com potencial para redefinir o comércio no século XXI. Diante dos riscos de segurança e das tensões geopolíticas recorrentes nas principais rotas marítimas como o Malaca-Hormuz e o Mar Vermelho, Rússia e China têm discretamente redirecionado suas estratégias para o norte. A Rota Marítima do Norte NSR, que percorre o Ártico russo, está se consolidando como uma alternativa promissora, reduzindo em até 40% a distância entre a Ásia e a Europa, em relação à rota pelo Canal de Suez. Curiosamente, é justamente a mudança climática antes vista como um obstáculo que tem possibilitado o uso mais prolongado dessa via coberta de gelo, abrindo novas oportunidades de exploração para as potências que desejam redesenhar o mapa logístico global. A Rússia ocupa o centro dessa ambição, com a maior frota de quebra-gelos movidos à energia nuclear do mundo, incluindo embarcações modernas, como a Arktika e a Sibir. Por sua parte, a China não esconde seu desejo de se tornar uma potência próxima ao Ártico, investindo fortemente em portos-armazéns frigoríficos e navios porta-contêineres, preparados para operar em condições polares. Em junho de 2024, ocorreu um marco importante. Moscou e Pequim assinaram um acordo histórico para desenvolver uma rota de transporte de contêineres operando o ano inteiro ao longo da NSR. Embora ainda não seja possível navegar durante todos os 12 meses, o acordo estabelece as bases para um sistema logístico independente das rotas controladas pelo Ocidente, como o Canal de Suez ou o eixo Indo-Mediterrâneo.
Especialistas em clima preveem que, se o degelo continuar no ritmo atual até o final do século XXI, a NSR poderá se tornar a principal rota de transporte durante o verão e possivelmente durante todo o ano, desafiando diretamente a importância estratégica do Egito e do Canal de Suez. A Rota Marítima do Norte não representa apenas uma alternativa de transporte, ela simboliza uma mudança radical no cenário do comércio global. Enquanto o Ocidente permanece dependente de rotas antigas e vulneráveis, Rússia e China estão silenciosamente redesenhando o mapa do transporte internacional rumo ao frio ao gelo, mas com enormes promessas. A China está expandindo gradualmente sua rede de transporte terrestre e marítimo para reduzir a dependência das rotas controladas pelo Ocidente. A ferrovia até o Irã e a Rota Marítima do Norte no Ártico são dois pilares dessa estratégia. O objetivo é garantir segurança logística, manter o fluxo comercial estável e ampliar sua influência no cenário global. Essa é uma mudança clara na forma como as nações competem e cooperam na nova era. Se você achou este vídeo útil e quer continuar explorando perspectivas geopolíticas fascinantes como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas jornadas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.